Nesta edição, a entrevista conversa sobre segurança no trabalho e a reportagem da semana aborda o tema habitação. Veja agora a sessão no ponto. Meu amigo engenheiro, associe-se ao Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. O nosso sindicato, além das nossas discussões, das nossas lutas por melhor salário, pelo salário mínimo profissional, além da nossa luta para a valorização do engenheiro, da participação do engenheiro na sociedade brasileira, da participação do engenheiro na economia brasileira, além da nossa luta para o reconhecimento da nossa profissão cada vez mais forte, mais presente nas questões nacionais, mais presente no dia a dia do cidadão brasileiro, o nosso sindicato tem aí a condição de apresentar para vocês alguns benefícios. Por exemplo, nós temos o CESP-Prev, que é um fundo de pensão do sindicato. Esse fundo de pensão é um dos carros-chefes dos nossos convênios, dos nossos benefícios, porque ele nos dá a possibilidade de nós colocarmos os nossos dependentes, associados a esse fundo e que tenha a condição de pagar uma taxa muito menor e um rendimento muito maior. Acho que você, engenheiro, vai gostar muito. Acho que você, se pensar um pouco nesse CESP-Prev, um fundo de previdência institucional montado, é o primeiro do Brasil, montado por essa instituição, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, que estamos com um número muito grande de associados e temos a condição de dizer que é o primeiro institucional do país. Também vale a pena falar um pouco dos nossos convênios, vale a pena falar um pouco da nossa saúde. Por exemplo, nós temos também um plano de saúde de todas as áreas. É importante que você venha ao sindicato. Nós temos aqui uma bolsa de empregos, nós temos aqui um corpo jurídico, um dos melhores do país. Nós temos aqui um corpo de comunicação, talvez a melhor imprensa sindical do país e que possa, com certeza, transmitir a você, engenheiro, a você, profissional, o que de melhor acontece e o que a gente tem que corrigir nesse país. Então venha, nos ajude a fazer desse sindicato um sindicato cada vez mais presente, um sindicato que todos nós possamos nos orgulhar, um sindicato que eu estou aqui de passagem. Daqui a pouco será você. Então venha aqui, contribua para um sindicato melhor, contribua para a gente fazer da nossa engenharia, a engenharia que todos nós almejamos. Muito obrigado. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. Nesta edição vamos falar sobre segurança do trabalho e o papel do engenheiro nesta área tão importante. Antes, um dado. Acidentes no trabalho matam 53 pessoas por semana no Brasil. Este é um estudo recente do Ministério do Trabalho e Previdência Social. O nosso programa é gravado e estamos gravando no dia 28 de abril, que é o Dia Internacional de Lembrança das Vítimas de Acidente de Trabalho. Para conversar conosco, estamos recebendo um super especialista neste assunto, que é o vice-presidente do CESP, Celso Atienza. Ele também é engenheiro de segurança do trabalho e presidiu as associações importantíssimas nessa área de engenharia do trabalho, tanto a nacional, dos engenheiros de segurança do trabalho, quanto a paulista também, e foi presidente da Associação Nacional dos Docentes em Engenharia do Trabalho, de Segurança do Trabalho. Celso, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu, estamos aqui à disposição. Tá? E também é dirigente da nossa Federação Nacional dos Engenheiros. Celso, o que é a engenharia de segurança do trabalho? Bom, a engenharia de segurança do trabalho é a ciência, a arte do reconhecimento, avaliação e controle das condições e meio ambiente de trabalho. E ela visa preservar a integridade da pessoa humana, dos trabalhadores e da sociedade em geral, tipo São Marco, tal, com os efeitos catastróficos que a gente tem ocorrido. Embora
hoje seja 28 de abril, eu não acho que é um dia para comemorar. É um dia para lembrar a desgraça que ocorre por falta de engenharia. Na verdade, muito se fala na imprensa que são erros de engenharia. E eu volto a afirmar e reafirmar de novo que o que há é falta de engenharia. Os engenheiros estão sendo impedidos, não são contratados, não tem as pessoas corretas. Se você pegar a ciclovia do Rio de Janeiro, não tem engenheiro de segurança. Então, como é que posso dizer que o erro de engenharia teve falhas de projeto? Por quê? Porque não se colocou a engenharia de segurança no projeto para prever todas as possíveis falhas que um evento pode ocorrer. Nós fazemos essa análise, né, como atribuição assessora de ver o que tem no projeto e o que falta no projeto. Mas isso não chega ao profissional para poder fazer essa avaliação. Então, isso é um erro das empresas, é um erro de conduta do governo. O governo acabou com o Ministério do Trabalho, porque ele juntou junto com a Previdência e ele só pensa em arrecadação em vez de ali. Só um dado, eu fiz um estudo quando tinha CPMF, a arrecadação de um ano de CPMF na época representava 5 vezes, não a CPMF, o que o governo gasta com acidentados, que são essas mortes que você se referiu, 5 vezes o que uma CPMF arrecada. Então, você não precisa de CPMF, você precisa de responsabilidade, de fazer engenharia de segurança e fazer o ajuste fiscal que nós precisamos para poder equilibrar as contas e eliminar o déficit público. Isso não se discute, porque as pessoas que tratam desse problema, elas pensam em impostos, em taxas, e não pensam em como você tapar o ralo da peneira que está se esvaindo por aí afora. Então, essa é uma solução que você pode eliminar sem custo, porque o valor é muito alto. Se você transformar isso, parece que já está ano de 2013, segundo dados daí, de estudos econômicos, em 47 bilhões. Agora, você tem que entender o seguinte, os 47 bilhões são aquilo que são registrados. Porque tem tudo aqueles custos hospitalares que vai para a saúde, como emergência, que não são computados. Né? A própria Previdência, ela só começa a contabilizar o número de acidentados a partir de 15 dias. E esse custo dos primeiros 15 dias fica por conta da empresa. Nós somos o único país do mundo que tem a excrescência de pagar o auxílio acidente. Isso não é uma proteção do trabalhador. Não é preventivo? Não é preventivo, porque se você está pagando é porque já aconteceu. Então, essa linha de pensar é o seguinte, por que só o Brasil paga auxílio acidente? Quem paga auxílio acidente? Segundo o governo que está aí, que diz que é de trabalhadores, o que ele fala? Não, o governo gasta, o governo paga o auxílio acidente, mas não é o governo que paga, é a sociedade que põe imposto e ele é um repassador daquilo que acontece de uma coisa que ele não é responsável, porque ele também não gerou acidente de trabalho. Quem gera o acidente parte das empresas. Então, no mundo inteiro, como é que é feito? As empresas têm a negociação direta com as suas companhias de seguro. E elas têm que resolver o problema ali. E aí ela passa a ter interesse em executar a engenharia de segurança para eliminar esse custo adicional que pode ser eliminado. A empresa também não precisa ter esse ônus, desde que ela faça engenharia de segurança. Então, é uma questão social, é uma questão de mentalidade cultural. O que nós precisamos é repensar o modelo econômico que está aí. Nós, antes de pensarmos em impostos, em taxas, nós temos ralos que nós temos que estancar. É um paciente que entra numa UTI com hemorragia, a primeira preocupação é estancar a hemorragia. Depois eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Então, nós temos gargalos que podem ser eliminados. Então, hoje é um dia que eu não gosto muito de falar assim, porque o pessoal, como notícia, coloca
comemoração. Nós não estamos comemorando nada, eu não posso comemorar a morte de 53 mortes por semana. Eu posso dizer o terrorismo, que é a falta de engenharia. A engenharia promove o desenvolvimento. Nós precisamos pensar no global. A engenharia ela tem vários aspectos, ela tem projeto, ela tem execução, e ela tem a parte acessória, que você tem que chegar e analisar os projetos. E hoje não se faz uma análise de projeto adequada nas empresas. Às vezes, uma obra é executada sem projeto, né? Por exemplo, a Concremat lá só fez a obra na ciclovia com projeto básico. Como é que eu executo algo de tanta responsabilidade, não é complexo, mas de complexidade na informação? Eu tenho que saber o impacto da onda do mar, coisa não foi avaliado. Ora, se alguém que fez o projeto não deu essa dimensão, o engenheiro de segurança fala, eu quero saber o cálculo do impacto da onda. Não que eu vou fazer esse trabalho, esse projeto, mas eu tenho que dizer que eu preciso ter essa informação para saber se tem condições adequadas para emitir uma ciclovia. Mataram gente lá dentro. Então, por exemplo, são os aspectos estruturantes que começam a ter essa visão. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente, e quando eu converso, o pessoal, mas isso você está polemizando. Eu não estou polemizando, eu estou racionalizando e sendo autocrítico de uma coisa que eu posso evitar. Porque a engenharia de segurança, ela tem que prever a tragédia, antes dela acontecer. Porque se eu achar que não vai acontecer nada, vai acontecer e eu vou ter morte. Se eu achar que pode acontecer isso e analisar todas as falhas, como fez o Kennedy quando quis pôr o homem na Lua, ele fez um projeto de análise de modo de falhas e efeitos no lançamento do foguete, para pôr o homem na Lua e voltar vivo. Não é para botar morto. Lançar o foguete eu lanço. Agora, tripulado e a tripulação voltar viva, que era a questão. Então, na verdade, os aspectos intrínsecos que estão relacionados com ele, eles têm que ser avaliados com engenheiro, com coisa assim. Eu não posso pôr qualquer pessoa. Então, nós temos que qualificar. Tá? Eu acabei de vir de um evento lá no Anhembi agora, e a gente nota o seguinte, tudo que acontece é por não ter a engenharia realizada. Agora, alguém executa fora do aspecto da engenharia, que é diferente. Não há erro de engenharia. É falta de engenharia. Então, precisa parar de pôr a culpa no profissional, quando a culpa é no empreendedor que quer fazer a coisa rápida e mais barata. Descumprindo a lei, normas de segurança. E nem se pensa nisso. Celso, e aí você vira polêmico, né? Porque você está na contramão do pensamento, né, da sociedade. Celso, você falou do gravíssimo erro, que é afastar o engenheiro de segurança do trabalho, né, não investir nesse profissional para que ele acabe atuando em obras. Exatamente. Agora é o seguinte, uma vez que se admite sim um engenheiro de segurança do trabalho, que ele está em determinada obra, quais são os outros desafios enfrentados por esse profissional no campo de trabalho? No campo de trabalho, primeiro o seguinte, ele vai trabalhar com o leigo. O que é trabalhar com o leigo? É o chefe dele. Então, o chefe dele não é engenheiro de segurança. Então, ele não tem a visão profissional. Então, você precisa trabalhar, não é lá embaixo no trabalhador. Se lá em cima você não dá prioridade, não adianta você ir no trabalhador que não tem poder para decidir. Primeiro, você vai no poder de decisão. E você tem que ter argumento. Ele tem que ser preparado para formar argumento. O que eu encontro nas escolas? O aluno vem despreparado porque ele não recebe na graduação orientação profissional. Ele não sabe se defender, ele não sabe se posicionar e ele não sabe qual é a atribuição dele. E aí eu tenho que corrigir isso numa pós-graduação, onde ele já deveria saber dessas orientações profissionais. E aí ele tem que ser preparado para ter argumento de convencimento do leigo, que é o chefe dele, que é o diretor dele, que é o empreendedor, o empresário, o presidente de uma estatal. Se você não conseguir colocar como prioridade, não adianta você ter o melhor engenheiro de segurança do mundo, porque não vai funcionar.
A empresa tem que aceitar que isso é uma prioridade dela. Então, esse é um desafio primeiro, antes de você chegar e dizer nos setores, ó, está errado, e pegar o engenheiro da produção, o engenheiro da manutenção, que ele está sob um comando dirigido, onde não é prioridade, você tem que primeiro falar assim, vamos fazer a política de condições de trabalho para que ela seja prioridade da empresa. A partir daí, eu emano ordens de procedimento para todas as áreas na gerência, isso é um sistema de gestão, porque outra coisa que também está errado é o cara falar em gestão. Gestão é genérico. Nós temos que falar em sistema de gestão na engenharia. Gestão, eu posso fazer gestão para vender pipoca, eu posso fazer gestão para a saúde, gestão para qualquer coisa, mas eu não tenho um sistema de gestão integrado, porque o pessoal sumariza muito num determinado item. Não adianta eu fazer um sistema de ISO 9000 se eu não tenho 14.000, se eu não tenho 18.000, então eu tenho que ter tudo. Eu não posso ter setorizado, e também não é priorizar isso em detrimento dos outros. Então, na verdade, eu tenho que criar um sistema de gestão integrada na engenharia. E aí nas atividades que eu vou executar. Então, quando eu faço um curso, eu falo gestão disso, gestão daquilo, eu não sei nem se o egresso que vem para esse curso, ele sabe o que ele vai fazer, se é interessante para ele, porque ele pode não servir nada para ele. Eu tenho que ter um público-alvo e dizer, olha, o nosso sistema de gestão é dentro da engenharia, porque o que é sistema e o que é sistema de gestão? Sistema é a inter-relação entre os departamentos. Agora, sistema de gestão é definir atribuições na estrutura do desenvolvimento organizacional, responsabilidade técnica. Isso é diferente de ser gestão. Então, primeiro eu preciso ter o conceito do que é gestão e do que é sistema de gestão. Então, nós começamos a colocar um produto no mercado de uma maneira errada. Essa é a minha visão. Vamos corrigir o método. É o meu conceito. Eu não critico quem faz nada, mas é o meu pensamento. Eu tenho dificuldade de aceitar esse termo, mas é uma questão pessoal minha. Eu estou colocando um conceito. Deixar bem claro que eu não ataco ninguém, mas eu acho que se a gente pôr esse outro conceito para a engenharia, e nós somos aqui uma entidade de engenharia muito melhor, né? E nós nos comunicamos melhor com o nosso público-alvo. Então, esse é um desafio que a gente tem que criar cultura. E a criar cultura, a gente sabe, não é criticar o que está errado, é conversar sobre o que pode ser mudado, que é o que eu falo muito, de fazer o exercício do contraditório. Contraditório não é ser contra. Contraditório é pensar diferente sobre o mesmo assunto. O pessoal confunde. Você está metendo pau. Não estou metendo pau. Eu estou dizendo que eu tenho sobre essa definição um novo conceito que eu tenho que discutir. Isso é bom, isso é ruim. Bom, Celso, eu acho que, pelos dados que o Ministério do Trabalho e Previdência Social revelaram aqui, 53 mortes por semana devido a acidente de trabalho, quer dizer que nós temos que pensar diferente mesmo, né? Temos que pensar, alguma coisa tem que ser feita. Exatamente. Atitudes iguais, resultados iguais. Como é que eu vou fazer ajuste fiscal se eu não elimino os ralos primeiro? Antes de falar em imposto, em taxa, eu tenho que ver o que está errado no próprio sistema para estancar a hemorragia. Eu estou na fase de estancar a hemorragia, essa é a grande verdade. Perfeito. E por que o Celso bate nessa tecla que é importante do orçamento? Porque é quando falta dinheiro que se corta. Num projeto, não, vamos tirar o engenheiro de segurança, porque muitos problemas nesse processo são invisíveis. Você só vai descobrir quando a obra cai, quando o trabalhador se machuca, quando o acidente acontece. É a consequência, né? Não é a prevenção. No próximo bloco vamos falar de prevenção e a gente volta daqui a pouquinho, você não pode sair daí. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, neste segundo bloco, continuando com o tema importantíssimo.
segurança do trabalho e como a engenharia pode atuar de maneira profícua nesse processo. Engenheiro Celso Atienza, como é que um trabalhador, isso independentemente até de ser engenheiro ou não, como é que ele identifica que a empresa onde ele trabalha não está dando a devida atenção para a prevenção? Eu acho que o primeiro ponto é a CIPA, né? Tem que ter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ou tem algo a mais? Eu me lembraria do governo do Ernesto Geisel. O que o Geisel, apesar de ser um governo militar, ditadura militar, tudo numa época difícil também, que a gente está vivendo agora, o Geisel se preocupou o seguinte, com o alto custo da Previdência com relação ao acidentado. E que ele tinha que fazer alguma coisa, porque ele tinha que fazer uma coisa para dizer que ele estava favorecendo o trabalhador. Não vou entrar no método ideológico da ação militar, que eu quero separar isso, aí isso é outra coisa, tá? Então, o que ele fez? Ele criou o PNVT, o que é o PNVT? Plano Nacional de Valorização do Trabalhador. O trabalhador tem que ser valorizado, você tem que ouvir o trabalhador, você tem que fazer ele participar da decisão. Não é porque você é engenheiro, você não vai ouvir quem está lá embaixo, que ele domina a prática do dia a dia, talvez só naquele ponto, mas que pode ser útil numa decisão maior que você venha a tomar. Quer saber mais sobre essas discussões? Acesse o nosso site, o endereço está no vídeo e continue acompanhando este programa realizado pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, porque virão mais notícias a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço, até breve! No Brasil, o déficit habitacional é estimado em 6 milhões de moradias, problema que afeta principalmente famílias de baixa renda. O sonho da casa própria para esse contingente, que sobrevive com pouco mais de R$ 4,00 por dia, está bem longe. Em São Paulo, o estado mais rico da federação, a falta de moradia digna não é problema menor do que no resto do país. Com isso, cada vez mais grupos organizados se fortalecem para combater o problema. Bom, para a gente é importante organizar essas famílias que se encontram numa situação sem moradia, principalmente as famílias da periferia, que são as que mais sofrem com essa situação. Então, a gente faz grandes ocupações urbanas para pressionar o poder público, mostrando a importância de aumentar a construção de moradias. Mas, para além disso, a gente tem uma atuação também de pressão sobre as políticas urbanas relacionadas à questão da moradia, né? Então, tentando cobrar a implementação do Estatuto das Cidades, tentando cobrar que os planos diretores da região também tenham um olhar mais atento para a questão da moradia e da habitação social. As periferias são a expressão da desorganização imobiliária. Nelas residem os mais pobres, que precisam atravessar a cidade para trabalhar. Tudo porque em suas regiões não há vagas nem infraestrutura suficiente. A gente tem na cidade, né, uma série de interesses definindo como a cidade vai se dar, como a cidade vai ser construída, né? A gente tem a especulação imobiliária que impede que grande parte da cidade seja ocupada pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, pelos moradores que precisam. Então, enquanto a gente tem um déficit aí de 1 milhão de famílias, a gente tem praticamente 1 milhão de imóveis fechados, né? Que agora estão começando a ser identificados e terem seu IPTU cobrado progressivamente. Além disso, a gente tem interesses também relacionados à mobilidade urbana, né? Tem interesses relacionados à saúde privada. Então, a cidade inteira ela é formada de acordo com o interesse também do capital. E o nosso papel enquanto movimento, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, é enfrentar esses interesses e transformar a cidade, de fato, num espaço que a gente constrói. Uma das políticas sociais clássicas para se resolver o problema habitacional é a construção de casas pelo poder público. No nível nacional, existe o programa Minha Casa Minha Vida, que já construiu mais de 4 milhões de moradias desde a sua criação em 2009. O fato é que essas construções não levam em conta e nem garantem melhora na infraestrutura local. Uma série de distorções que vinham ocorrendo no Minha Casa Minha Vida, no sentido de se fazer casas muito longe da infraestrutura, da malha urbana, né? Quer dizer, questão dos terrenos serem caros e acaba... Isso trazer uma série de ônus para o município, né?
Também a questão que você cria, às vezes, determinados condomínios e depois uma prestação muito barata para a pessoa comprar casa, mas depois tem que enfrentar um condomínio mensal que a pessoa não consegue pagar. Então era muito comum aí alguns locais que ficam sem água porque não pagaram a energia para bombear a água na caixa, coisas desse tipo, né? Além disso, construções nas periferias, que são levantadas pelos próprios moradores, não resolvem o problema do déficit habitacional, pois tais obras em locais de riscos e sem planejamento são projetos com vida útil bem curta. Para combater essa falta de qualidade em moradias, tanto nas novas quanto nas já existentes, a Federação Nacional dos Engenheiros, por meio do projeto Cresce Brasil Cidades, defende a engenharia pública, que é a garantia de que todo cidadão, ao construir ou reformar, possa ter o amparo de um engenheiro devidamente remunerado pelo poder público. Chegar numa casa de uma pessoa, né? Você entrar no ambiente íntimo dessa pessoa e você fazer um diagnóstico, tudo está errado na casa, né? Quer dizer, o engenheiro, um arquiteto, né? Parece um negócio até chato, mas você ir lá, mas é a mesma coisa, você vai no médico, você vai falar no médico, vai falar, não vou falar a doença dele porque fica chato, né? Mas é impressionante, né? É impressionante você ver questões de insalubridade na casa, umas coisas que provocam doenças nas pessoas, as pessoas não têm a noção de questão de ventilação, insolação, certas ações, intervenções que você faz na casa em relação a essas adequações, né? Essas adequações que transformam a casa, né? O Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo criou o Promore, que é um exitoso programa de engenharia pública que abrange as cidades paulistas de Bauru, Ribeirão Preto, Rio Claro, Piracicaba e Campinas. O Promore ele é o programa de moradia econômica, que é um convênio do Sindicato dos Engenheiros com a Prefeitura Municipal de Bauru, cuja finalidade é atender as pessoas de baixa renda, até 5 salários mínimos, para a construção de casa, da casa própria. E o Promore, além de propiciar uma grande vantagem para pessoas de baixa renda construir a sua casa própria, também favorece ao engenheiro, ao profissional recém-formado que está se inserindo nesse tipo de mercado de trabalho. Porque aqui ele trabalha de forma equipes de trabalho que trocam ideias entre si e também temos um corpo de conselheiros que são profissionais oriundos de faculdade ou já com alguma grande experiência profissional que supre de informações quando há necessidade de completar alguma formação desse pessoal que atende pelo Promore, os profissionais engenheiros que atendem pelo Promore. Para saber mais a respeito da Federação Nacional dos Engenheiros e também sobre a luta por mais moradias, acesse o portal da entidade na internet.